Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. E aqui, semanalmente, vemos as histórias do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Luz Acima. Nossa história de hoje, que não é uma história, de número 8, tem o título de Roteiro. E o Humberto de Campos vai nos falar sobre esta mania que muitas vezes podemos ter de consultar médiuns para ouvir espíritos sobre a nossa vida pessoal, sobre o que fazer ou não fazer, sobre se compramos isso ou aquilo, ou como vai ser o caso na justiça. Ele vai nos falar sobre isto. O que é um péssimo hábito, já que nós já temos a via intuitiva, temos a prece, que vai nos trazer a resposta ao coração, e aí o mérito da escolha será nosso. O mérito será nosso. Toda a orientação que, do capítulo 10 do livro Missionários da Luz, inclusive, existe uma reunião que foi feita lá no mundo espiritual, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Missionários da Luz. Então, nessa reunião, se reuniam espíritos da colônia Nosso Lar que iam sair em missão na crosta da Terra junto aos encarnados. E viria, então, um espírito de uma região superior, se materializaria e responderia às suas perguntas, que foram enviadas com antecedência. Então, desce o espírito, se materializa num ambiente que foi reservado, porque ele vem com suas energias muito eterizadas, e para ser visto tem que, vamos dizer assim, uma câmara de condensação das suas vibrações. Ele se faz visível, e todas as perguntas que são feitas para ele, que, se eu não me engano, se chama Asclépios, todas as perguntas que são feitas a Asclépios, ele traz na mão vamos dizer assim, um punhado de pergaminhos. E a cada pergunta que lhe é feita, ele tira um pergaminho e abre. E toda a resposta que é dada às questões que lhe são feitas são extraídas do Evangelho, do Novo Testamento, senão do Evangelho do Novo Testamento, porque lá também tem, se eu não me engano, respostas do apóstolo Paulo. Então, diante dessa situação, ouçamos o nosso Humberto de Campos. A requisição de palpites do plano invisível é tão velha quanto o mundo. O primeiro templo consagrado à fé religiosa na Terra terá sido certamente um tribunal de petitórios em que o homem primitivo buscava a manifestação dos deuses. E em todos os tempos, o grito de socorro abafou o hino de hosanas. O hino de hosanas é o quê? Os hinos de louvor a Deus, reconhecimento da grandeza de Deus, hinos de louvor, e foram abafados pela multidão de petitórios, de pedidos. O espírito encarnado no planeta desempenha, acima de tudo, o papel de Édipo. Aqui ele vai trazer um personagem da mitologia. Então, o papel de Édipo rolando na tela das circunstâncias tecidas por ele mesmo, porque isto é a nossa vida, não é? Nós rolamos na tela da vida em circunstâncias que foram tecidas por nós mesmos, já que nós vamos fazendo escolhas que têm consequências e a nossa vida vai se transformando a partir dessas escolhas, do uso do livre-arbítrio. Então, Édipo, contudo, decifrou os enigmas que lhe eram propostos pela esfinge nos arredores de Tebas. Tebas, uma cidade egípcia,
E a esfinge é uma figura da mitologia egípcia, e é uma figura de pedra que ficava na entrada de algum lugar sagrado e não deixava ninguém passar se não lhe respondesse a pergunta. E se não respondesse, ou respondesse errado, a esfinge devorava o ser. Então, Édipo respondeu a todos os enigmas propostos pela esfinge. Uma lenda da mitologia, não é? Então, ele não foi buscar em outro lugar as respostas, ele mesmo resolveu os desafios. E aí, Humberto de Campos nos diz assim: que o homem comum, nós encarnados, nós geralmente nos apavoramos e caímos, não enfrentamos. Diante dos problemas da morte ao redor do sepulcro. E os problemas da morte são decorrência também dos problemas da vida. É importante que encaremos a vida também como uma fase importante. Uma das características da nossa vida é ser uma fase importante para nos prepararmos para a morte, não é? Que é certo que ela vai chegar. Todavia, diz Humberto de Campos, não evocamos, não trazemos a imagem de Édipo apenas para fazer considerações literárias em torno deste tema antigo. Não. Lembramos aqui, por causa dos amigos encarnados, que procuram-nos, ele desencarnado, né? Procuram-nos o concurso, a ajuda fraternal, a fim de resolverem, eles, os desencarnados, as questões que lhes dizem respeito a eles encarnados. Então, os encarnados ficam procurando os desencarnados para resolverem suas questões. Onde está o livre-arbítrio? Aí depois fica assim, mas foi ele que falou para fazer isso, ele falou. Não é? Aconselhamento, nós não precisamos pedir para desencarnados. Existem inúmeros amigos sábios, maduros, equilibrados, capazes, bons, pessoas boas, capazes de nos darem bons conselhos. Mas conselhos não são decisões. Nós devemos ponderar sobre os conselhos para saber se eles cabem nas nossas escolhas, se são razoáveis, se são prudentes, se são o melhor a fazer. Ele diz: os vivos, ou seja, os encarnados, pedem orientação aos mortos, aos desencarnados, com estranho fervor, como se, pelo fato de termos desencarnado, que neste momento da desencarnação tenha acontecido algum fenômeno muito estranho em que houvéssemos, diz Humberto de Campos, como se houvéssemos sido promovidos a magos infalíveis. Organizações caridosas e personalidades mediúnicas, ou seja, casas espíritas e médiuns, e não vamos esquecer que ele está falando através do nosso Chico Xavier, que com certeza foi muitíssimo importunado por pessoas que queriam saber do espírito A, B e C, porque ainda tem isso. Não, eu não quero falar do Humberto de Campos, não. Quero falar com Emmanuel. Assim. Então, casas espíritas e médiuns são diariamente atormentados no espiritismo de 1000 formas, por milhares de solicitações dessa natureza. Com facilidade, renovaríamos no mundo os deliciosos oráculos gregos, cheios de fantasia pagã, se a luz do Cristo não nos presidisse agora aos impulsos. É uma coisa bem infantil, não é?
Não somos mais pagãos. Então, por que fazer esse tipo de consulta fantasiosa, não é? Como se, nós estamos aqui e é isso. Não precisamos decidir por nós. Precisamos. Queremos ouvir dos espíritos como se isso garantisse que é a escolha certa. Mas nem todos os espíritos, como dizia João, não é? Nem todos os espíritos são de Deus. Quem diz que são espíritos bons para nos darem conselhos? Mas veio pelo médium tal. Lembrando aqui um outro livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, recebido também por Chico Xavier. Lá existe o caso de uma médium, excelente médium. Ela tinha, inclusive, um mediunato. Tinha recebido um mandato mediúnico. Dizem que é o Chico, que no livro é retratado como esta médium. E André Luiz pergunta, então já tem mediunato, então ela já é uma médium exitosa na sua tarefa na encarnação. Aí o mentor diz, não, ela ainda está encarnada, o caminheiro pode cair no último quilômetro do caminho. Portanto, tudo deve ser examinado sempre. Não é aquela história do cria fama e deita-te na cama, não é? Tudo deve ser examinado sempre. Está no livro dos médiuns. O melhor médium é aquele que é menos enganado. Está lá. Segundo o livro da Codificação Espírita. Continuando aqui, então. Então, o Evangelho chegou, Jesus nos trouxe o Evangelho, e a partir daí não precisamos mais de buscarmos conselhos outros, quando Jesus já nos deu todos. Está tudo lá. Lembrando Asclépios, lembra? Pois é. E ele diz, se a luz do Cristo não nos presidisse agora os impulsos, porque sem dúvida a massa de reclamações, a multidão de reclamações e de petitórios, de pedidos, ele chama aqui de pedincharia, endereçadas à nossa esfera, é de espantar, diz ele. Simpatizantes da causa doutrinária querem pareceres do além acerca das mudanças do câmbio na moeda corrente, querem também saber sobre questões de justiça, se vão ganhar processos na justiça, ou ainda surpresas do subsolo. Vou comprar um terreno, dizem que tem pedras preciosas. Devo comprá-lo? Realmente tem pedras preciosas? São esses surpresas do subsolo. No entanto, não é para esses insensatos, né? Esses consulentes inquietos, como ele chama, de médiuns invigilantes também, porque não são só os consulentes que são inquietos, os médiuns são invigilantes de si permitirem esse tipo de trabalho mediúnico, não é? Então ele diz que não é para esses espíritas inquietos ou para médiuns invigilantes que ele está falando. Que ele está trazendo essas orientações. Reportamo-nos, diz ele, aos companheiros sinceros que pedem um roteiro de espiritualidade para os serviços da vida. Permanecem cansados e desiludidos, afirmam alguns, inquietos e torturados, declaram outros. Pretendem de nós, por vezes,
longos comunicados repletos de itens informativos exigem particularidades, ou seja, quero que fale para mim, no meu caso particular, não é para todos no geral, eu quero para mim. O que tem lá no alto, exatamente assim, um conselho particular. Não, isso aqui é para a Cristina. Fale lá isto com ela. Desejam que nos pronunciemos sobre a conduta que lhes compete na sociedade e no lar. Olha, como se não soubéssemos. Qual é a conduta que nos compete na sociedade e no lar? Precisamos ouvir um espírito sobre isso? Muitos nos situam ingenuamente entre juízes de toga brilhante e aguardam de nossas mãos sentenças decisivas, como se não estivéssemos nós igualmente em luta por extinguir os nossos próprios defeitos e sanar nossas próprias imperfeições. É para esses que recordamos, para esses dedicados companheiros que buscam uma orientação espiritual na vida, e é aquela orientação que é para todos, não é? É para esses que recordamos as normas que seguimos, a única diretriz respeitável que poderíamos indicar aos companheiros de reta intenção é o retorno à estrada do Cristo. A renúncia, ou desculpe, à exceção dos espíritos missionários que consumiram a existência na renúncia santificante, o que estamos fazendo além do túmulo, em boa linguagem, é o trabalho de lavanderia. Temos a roupa suja e é impossível prosseguir sem vestes limpas através de caminhos iluminados e claros. Então, também os espíritos estão no invisível, na espiritualidade, procurando fazer o bem lá também, porque são errantes, depois vão ter que reencarnar e voltar para a espiritualidade, voltar a reencarnar. Enquanto estamos lá, na erraticidade, entre uma encarnação e outra, como aqui no caso o nosso Humberto de Campos, estão tentando fazer o quê? O melhor que podem. Também seguindo o Cristo. A receita lógica, portanto, para a comunidade dos irmãos encarnados é o reajustamento no bem legítimo. Os interessados na aquisição de conhecimentos e santidade comecem o esforço no próprio círculo, no seu círculo pessoal. Quem se candidate à elevação, principie por elevar-se. Quem pretenda o convívio das entidades superiores, comece por emergir do fundo do vale fundo. Comece por emergir do vale fundo, em que se concentram os motivos mais baixos da vida. Emergir, ou seja, vamos sair lá do fundo dos interesses materialistas para ir à tona. À tona temos o quê? Temos a luz, não é? E subam para o monte da iluminação. Não esperem que os desencarnados lhes venham assinalar deficiências. Também nós, convalescentes da alma, experimentamos a sede de cura definitiva. Ou seja, nós encarnados, ou se estivermos desencarnados, vamos continuar no esforço de nos melhorarmos moralmente, seguindo as orientações do Cristo, tanto lá quanto cá. E ele diz: busquemos todos o conselheiro divino, Jesus, não é?
Conjuguemos com ele os verbos orar e vigiar, perdoar e amar, ajudar e servir. Iniciemos a tarefa pelos irmãos mais próximos que não nos compreendem. Não aqueles que nós queremos que nos compreendam, que nos compreendam, não. Aqueles que não... É tão difícil serem compreendidos, não é? Tão difícil. Mas ele diz para começarmos por esses. A época da revelação espiritual, por entre laboratórios e gabinetes de pesquisa, deve ter passado para os estudiosos legais. A época da revelação espiritual, por entre laboratórios e gabinetes de pesquisa, deve ter passado para os estudiosos leais, que procuram a luz. A atualidade pede recolhimento do próprio ser. A mente necessita centralizar-se, a fim de sentir a claridade sublime do alto, na intimidade da consciência. A mente necessita centralizar-se. Conhece-te a ti mesmo. Vou me acalmar, vou focar, não vou me agitar. Vou orar, acalmar, esperar a resposta no meu coração. Pedir ao Senhor que me ajude na minha busca por respostas sobre o que devo fazer de melhor em tal ou tal situação. Ai dos que não dominarem a imaginação na corrida que a civilização moderna improvisou para a morte. Hoje está fácil morrer, hein? Porque, primeiramente, o ar está poluído, a comida não está tendo a qualidade que tinha antigamente. Nós pegamos um filme dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, todo mundo na rua. Todo mundo, ninguém sofre de obesidade. Por quê? Porque não se entopem de comidas processadas. Tudo era muito natural. Então, a nossa alimentação é um fator importante no abatimento da nossa saúde. E aqui, nessa época que foi escrito este livro, essa época em que ainda se vivia uma vida bem mais saudável. Olha, este livro é de 1948. Vivia-se uma vida mais saudável. Em termos de alimentação, de ar, de água, de todos esses elementos. Até os tecidos das roupas eram naturais e tudo isto. E ele continua: se os aprendizes do mundo permanecem efetivamente à espera de orientação por parte daqueles que os precederam na grande jornada, ou seja, se os encarnados continuarem tentando buscar respostas aos que estão desencarnados, que foram antes de nós, ouçam nosso apelo. Recorramos a Jesus, não só no título de Salvador glorioso da humanidade, mas também na condição de mestre para a nossa experiência individual. Quantos estiverem entediados da extravagância dos fariseus de todos os tempos, os fariseus eram os homens orgulhosos do templo, que ostentavam, né, o seu poder, a sua condição, né, muita arrogância. De todos os tempos, voltem conosco. Temos nós encarnados junto aos desencarnados. Voltem conosco à simplicidade original. E aqui ele se refere ao Evangelho, não é? Lavemos o pensamento nas fontes cristalinas da verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus, o Evangelho.
Façamo-nos crianças e, buscando o eterno amigo Jesus, supliquemos a Ele com sinceridade infantil. Travessão. Senhor, ouvimos-te a palavra quando chamavas os pequeninos. Ensina-nos a caminhar, a servir e a viver. E estejamos convictos de que o guia dos séculos nos tomará as mãos frágeis, sereno e acolhedor, para conduzir-nos através dos vales da sombra e da morte, onde, em companhia dele, não temeremos mal algum. Roteiro. Nos momentos difíceis, busquemos Jesus, que nos levará pelas mãos, através dos vales da sombra e da morte, do sofrimento, até um lugar onde não temeremos mal algum. Esse lugar é a paz, não é? É a fé. Não é um lugar físico. É um lugar dentro de nós em que nos ligamos ao alto. É isso, ficamos com esta bela mensagem de Humberto de Campos. Semana que vem estaremos de volta com mais um Escuta que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.